Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos trabalhar o título 11 da Lei 407. Esse título é um título muito bacana, é um título gostoso de aprender, não é um título maçante, né? É um título que a gente vai falar das penalidades. Professor, você vai dar penalidade? Sim. A penalidade ela é aplicada em cima do quê? Do regime disciplinar. O regime disciplinar que o policial está sujeito, não só o policial, mas todos os servidores públicos, envolvem os deveres e as proibições. Qualquer comportamento que o servidor, que o policial tenha, que desrespeite os deveres e as proibições, ele vai ser cabível o quê? A receber a infração administrativa, ou seja, as penas. Então aqui a gente vai falar das penas. Nós já trabalhamos bastante as penas no capítulo anterior, no título anterior, então vai ficar mais fácil. Então nós temos as penas previstas, está no título 1. No capítulo 2, as execuções das penas, né? A gente vai perceber o seguinte, que vão ter algumas regras para agravar, para atenuar a situação do policial, das regras para aplicação da penalidade, disposições gerais sobre a aplicação da pena, competências, aplicações, extinção, reabilitamento e afastamento preventivo. São todos os títulos que nós iremos trabalhar nessa aula. Então vamos lá rapidamente. Capítulo 1 das penas, né? São penas disciplinares. Nós já estudamos isso na aula anterior, só quero reforçar para vocês. Eu digo para vocês com toda franqueza que você não tem como ficar competitivo se você não tem esse negócio aqui na cabeça. São 6 penas. Primeira pena, advertência. Segunda pena, repreensão. Terceira, multa. Quarta, suspensão até 90 dias. Não existe suspensões mais de 90 dias. Demissão e a cassação de aposentadoria. Nós temos aí as 6 hipóteses de pena. Só lembrando para vocês, tá, que essa pena de advertência aqui não está prevista, não está prevista na Lei Complementar 04 de 1990. E falando ainda em penas, né, vale a pena você dar uma lida na Lei Complementar 112, né? Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, da Administração Pública Estadual, dos servidores, né? Porque lá no Código de Ética existem duas punições previstas. Existe a punição de advertência e existe a punição da censura ética. Então, da censura ética e também da advertência. Ou seja, aí o policial aqui, tá, no âmbito do Poder Executivo Estadual, são todas as penas previstas na LC 04, tá? Na LC 04 é mais branda. No Estatuto foi mais rigoroso em relação às penas do que a LC 04. Por que no Estatuto da PJC é mais rigoroso? Para quê? Para manter a disciplina e a hierarquia na polícia, né? A LC 112 e agora a LC 407. Bacana? Então, penas. Primeira, advertência. Segunda, repreensão. Terceiro, multa. Quarto, suspensão até 90 dias. Demissão. E, finalmente, a cassação de aposentadoria para o cara que está aposentado. Professor, já decorei esse cara aqui, já sei as 6 penas. Bacana. Primeiro passo. Pequeno e importante passo, mas não é suficiente. Tem outros passos para você acertar. O examinador, ele vai querer saber de você, cara, a combinação. Quando que se aplica a pena de advertência? Para a pena de advertência está previsto no artigo 224. Vem comigo. A pena de advertência será aplicada no caso de falta de cumprimento do dever ao infrator primário por meio de portaria punitiva. Gente, falta de cumprimento de dever. Nós vimos lá que nós temos 23 deveres previstos, não é isso? Então nós temos lá um rol de comportamento. O que é um dever? É a obrigação de fazer. Você tem a obrigação de ser pontual. Se você não foi pontual, você está descumprindo um dever. Então você pode receber
uma punição de quê? De advertência. Detalhe, a advertência sem exceção é somente para infrator primário. Infrator primário, não é réu primário. Réu primário é lá na justiça. Aqui é administrativamente, então é infrator primário. Professor, qual que é o instrumento para se aplicar a advertência? Portaria punitiva. Ah, o policial civil, né? Ele chegou atrasado, o delegadão chamou a atenção dele verbalmente. Isso não caracteriza a aplicação da pena, tá certo? Dado que da advertência. Para ser advertência, o legislador quis que fosse o quê? Formalizado e definiu aqui um instrumento, um meio para a prática desse ato administrativo. No caso aqui, é o quê? É uma portaria punitiva. Uma portaria punitiva. Bacana? Vamos lá. Seção 2, da repreensão. Então, advertência. Vinculada ao quê? Ao descumprimento de dever, réu primário, portaria punitiva. Bacana. Repreensão. 2 casos que você pode aplicar a repreensão. Primeiro, o cara descumpriu, aplica-se a pena de repreensão no caso das proibições previstas no 1º grau. Então está lá, repreensões previstas no 1º grau, salvo engano, são 14 aí repreensões, proibições previstas. Se você desrespeitar qualquer uma dessas, cabe o quê? Repreensão. Ou na reincidência do descumprimento do dever. Opa, o cara descumpriu um dever de novo. Eu não vou aplicar a pena da advertência. Por que não vou aplicar a pena da advertência? Porque ele já tem uma advertência nas costas. Porque a advertência só pode infrator primário. Cai o quê? Cai na repreensão. Cai na repreensão, ele vai ter a segunda punição, que é a repreensão. Tá? Terceiro caso de pena, multa. Quando conveniência para o serviço, quando houver conveniência para o serviço, poderá ser aplicada a pena pecuniária de multa, na base de 10% do subsídio do mês correspondente à sua remuneração. Então, pode ter aí a aplicação de multa quando conveniente para a administração pública. Quarto tipo de pena é a suspensão. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência de faltas punitivas com a repreensão. Tá certo? Então, ele reincidiu lá na repreensão, ele leva o quê? Uma suspensão. E nas proibições previstas, olha só, no segundo, no terceiro e no 4º graus, não podendo exceder a 90 dias, né? Por exemplo, quero bater uma real para vocês, né? Nós temos aqui uma hipótese, entendeu? Nós temos a hipótese, por exemplo, no 4º grau. No 4º grau é uma hipótese clara de pena de demissão. Então, olha só, quem desrespeitar qualquer uma das 4 hipóteses, as 4 hipóteses previstas lá no 4º grau, ele pode receber a pena de suspensão ou pode receber a pena de demissão. Professor, quando que será aplicada uma e quando que será aplicada a outra? Nós veremos quando será aplicada a pena de suspensão ou de demissão, no caso do 4º grau, que eu estou colocando como exemplo, daqui a pouco. Por quê? Porque existe dentro desse estatuto umas regras de aplicação da pena. Como assim, professor? Puxa, o cara é réu primário, o cara é infrator primário, certo? O cara não tem nada que desabone a situação dele. O efeito disso, ou seja, tem todas as condições que vão atenuar a sua colocação. Então, ele vai receber uma pena menor. Agora, se o cara já é reincidente, o cara já tem um mau caráter, não sei o que, a situação dele foi agravada por situações previstas no estatuto, ele receberá a pena mais grave, que será da demissão. Então, isso depende, tá? Estou colocando as penas aqui. Por hora, o que eu quero que vocês saibam o seguinte, olha só, saibam o seguinte, que a suspensão, ela é cabível no caso do 2º, 3º e 4º grau de proibição. De novo, 2º, 3º e 4º grau de proibição ou na reincidência da pena de repreensão. Fechou? 5. Demissão. Quando que se aplica a demissão? 3 hipóteses. Primeira,
poderá ser aplicada a pena de demissão. Primeiro, nas proibições de 4º grau. Então, lá no 4º grau, o cara pode receber a pena de demissão ou de suspensão. Olha só, por contumácia específica nas proibições do 3º grau. Lá no 3º grau, o cara pode receber a pena de suspensão e de quê? Demissão. Por contumácia genérica por mais de 3 punições no prazo de 2 anos nas proibições de 3º grau. Então, no 3º grau, ele pode receber pena de suspensão lá. Contumácia específica, expliquei na aula passada. Vou dar uma explicadinha para vocês. Ó. Existe 7 proibições previstas no 3º grau. Vamos supor que o cara desrespeitou aqui a 7.2. Tá? São de 7 proibições. Aí, de novo, ele desrespeitou aqui a 7.2. Ele foi reincidente na mesma. Quando é na mesma, é chamado contumácia específica. E contumácia genérica, professor? Aí, ó, 7. A primeira, ele foi lá, desrespeitou a 7.2. Aí tomou jeito. Aí ele foi lá a 7.5. Depois a 7.6. 3, no prazo de 2 anos. Ele vai levar o quê? Demissão nas costas. O que acontece aqui? Ele fez a 7.2. Ele leva o quê? Uma suspensão. Ele faz a 7.5, ele leva a outra suspensão. Tá? Se fosse de novo a 7.2, era demissão. Aí 7.6, ele não vai ser suspenso pela 3ª vez, aí ele vai ser demitido. Tá? Isso no caso de quê? De 2 anos, né? Ou seja, esse cara aqui só vai ter... Ele não vai trabalhar, ele só vai responder processo. Né? Cada processo desse demora, cara. Vai aqui, volta, advogado, defesa, depoimento. Ixi, cara, vai embora, né? Bacana. Pena de cassação de aposentadoria. O cara é o quê? Ele já teve essa aposentadoria, ele já foi aposentado, não está nativo, ele se aposentou. Tá? Ele se aposentou. E aí, professor? Cara, é muito simples. Só que antes de aposentar, o cara foi lá e aprontou. Ele aprontou, ele pensou que ele ia ficar ileso. O que acontece disso aí? Olha só. Será cassada a aposentadoria. Então, cassada a aposentadoria é uma punição do policial civil inativo que houver aposentado irregularmente ou quando em atividade cometer proibições de 4º grau. Então, para cassar a aposentadoria, é só quando o cara pisar na bola nas proibições de 4º grau. Pronto, falamos das penas. Tá? E agora, professor? Agora, nós vamos aí, né, analisar quando o aplicador da pena, a comissão, o PAD, o processo administrativo disciplinar, a autoridade que vai aplicar a pena, ele deverá levar em consideração esse capítulo aqui, ó, das regras para a aplicação da pena. Por exemplo, o cara é bunda de santo, nunca aconteceu nada com ele. Uma certa vez, foi envolvido numa situação, ele acabou pisando na bola, pronto, calaco. Proibição do nível 4, pronto, está lá nas costas dele. E aí? Puta, aí ferrou, né? Proibição do nível 4, existe 2 tipos de penas apenas, 2 tipos de pena. Ou ele é a demissão, que é a linha de regra, ou o cara leva a suspensão. Poxa, então o mesmo delito do cara pode ser um e pode ser outro, né? E aí, professor, aí vai avaliar isso aqui, o enquadramento dela. Ó. O que vai ser? O que a autoridade tem que levar em consideração? A natureza, a gravidade, os motivos determinantes, a repercussão da infração, os danos por ela causados, o comportamento, os antecedentes funcionais do servidor policial civil, a intensidade do dolo, ou o grau de culpa, devem ser considerados para a dosagem da sanção administrativa. Pronto, olha aí, então a autoridade, na hora que for aplicar a pena, tem que levar em consideração tudo isso, né? Tá certo? E além disso, 231, são circunstâncias para atenuam a pena, ou seja, que vão diminuir a pena. Primeira, haver o transgressor procurado diminuir as consequências da falta ou haver, antes da aplicação da pena, reparado o dano. Então, ele reparou o dano, ele se arrependeu,
ele cometeu o crime. Ele cometeu a infração. Aqui não é crime, aqui é infração. O que acontece? Ele vai ter atenuada a sua punição. E a segunda e última hipótese de atenuação é o seguinte: haver o transgressor confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante ou processante, de modo a facilitar a apuração daquela. Né? Pronto, aí ele confessou, ele vai ter atenuante aí, tá? Com certeza ele vai pegar uma pena bem pequenininha aí, né? E se tem circunstâncias que atenuam, isso aqui pode cair na prova, nós vamos ter aquelas situações que vão agravar a situação do sujeito. As circunstâncias que agravam a pena quando constituem ou qualificam outra infringência contida nas proibições. Primeiro, reincidência. No direito é assim, cara. Todo reincidente vai ser punido exemplarmente. Todo reincidente vai ser punido a maior. Tá? Porque o cara já levou uma cacetada, foi punido e não aprendeu. Então ele vai ter que ser punido mais ainda. Essa é a ideia do direito. A prática de infração durante a execução de serviço policial, tá? Vai agravar a situação do cara. Coação, instigação ou determinação para que outro servidor policial civil, subordinado ou não, pratique infração ou dela participe. Impedir ou dificultar que qualquer maneira a apuração de falta funcional cometida. E, finalmente, aí, concurso de 2 ou mais agentes na prática de infrações. São todas as situações que vai agravar o sujeito. Tá? Vão agravar o sujeito, né? Bacana, né? Próximo capítulo, das disposições gerais na aplicação da penalidade. Artigo 233. O ato que combinar pena ao policial civil mencionará sempre disposição legal em que se fundamenta. Olha só, então toda pena, gente, ela tem que ter um fundamento. Qual que é o fundamento legal? É se o cara, né, desrespeitou lá o regime disciplinar, o RD. O regime disciplinar, ó, nós temos aqui deveres e nós temos as proibições. Lembre-se que as proibições nós temos 4 graus. Então aqui tem que colocar, a pena tem que ser clara. Essas são as hipóteses de penalidades, né? Essas são as hipóteses de penalidade. Bacana? Vamos lá, continuando. A aplicação de penalidades pelas proibições constantes nesta lei complementar não exime o policial civil de obrigação de indenizar o Estado pelos prejuízos causados. Ok. Tá, então, ele causou prejuízo, ele foi punido, mas se ele causar dano ao Estado, ele vai ter que indenizar o Estado. E o Estado vai cobrar do policial através de uma ação chamada ação de regresso. Né? A ação de regresso é a ação apropriada para se o Estado se ressarcir do prejuízo. Né? Vem comigo aqui. Uma pergunta para vocês. O investigador de polícia pode acumular outro cargo público? Aqui, quando eu coloquei investigador de polícia, eu estou ampliando. Não, o policial civil pode acumular outro cargo público, né? Professor, como assim ocupar outro cargo público? Gente, nós já vimos isso lá. Aliás, com vocês eu não vi ainda esse assunto, mas olha só. A regra geral é o seguinte, segundo a Constituição Federal, a regra é o seguinte, de regra, uma pessoa, um cargo. Regra geral. O que é a regra geral? Não pode acumular cargos públicos. Não pode acumular cargos públicos. Não podem. Só que, lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 16, trata o seguinte. É vedada a acumulação de remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado qualquer caso disposto no inciso 11. O inciso 11 trata do teto remuneratório. Tá? Vamos lá. Quais hipóteses que podem ser acumulados públicos? Vamos lá. A de 2 cargos de professor, tranquilo, não é o caso aqui do policial civil. B, a de 1 cargo de professor com outro técnico científico, tá certo? Então, um cara é professor e está ocupando um cargo técnico científico, tipo gestor pode acumular. E o letra C, 2 cargos de empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, também não é o caso. Mas, se nós formos voltar na aula anterior, lá no artigo 220 das proibições, está aqui. É proibido exercer, mesmo nas horas de folga,
qualquer outro cargo, função ou emprego. O que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: eu quero você polícia policial 24 horas. Eu não quero você polícia como bico. Você não pode ter outro cargo, função ou emprego. Você é polícia. Mas ele trouxe uma exceção, exceto atividade relativa ao ensino. Então, com base nisso, tá? Então, aí, pela jurisprudência estadual vigente, tá certo? Então, é permitido aí que o policial civil exerça aí o seu poder de cátedra, tá certo? Cátedra. Então, lá naquela pergunta da proibição de cargos, ele pode acumular cargos aí, pode acumular cargos de professor, dada aí a essa prerrogativa aí, essa exceção que a lei concedeu ao pessoal. Bacana? Isso aqui é alto nível, cara. Aqui no meu curso é isso, cara. No meu curso aqui você vai aprender sempre em alto nível, pode ter certeza disso. Vem comigo aqui. Verificado em processo administrativo disciplinar, acumulação proibida e provada a boa-fé, o policial civil optará por um dos cargos. O que é isso? Aqui é acumulação de cargos. Então, regra geral, não pode acumular cargos. Não pode acumular cargos, ok? Mas o seguinte, ele acumulou um cargo. E esse cargo é proibido. Não pode acumular cargo, tá? Ele acumulou um cargo, por exemplo, de enfermeiro no hospital. Não pode, não pode. Só que ele estava de boa fé, tá certo? Se é de boa fé, né? Olha aí, ele vai optar por um dos dois. 2. Provada a má fé, agora é diferente. Ele sabia que não podia, ele já era policial, ele foi lá e ocupou. Perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Ou seja, o efeito aqui é ex-tunc, que volta lá atrás e ele tem que devolver tudo que ele recebeu aí durante esse período ilegalmente. 2. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo o cargo ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão será comunicada mediante ato próprio da autoridade competente. Então, daqui, esse artigo 235 trata do quê? Do cara que acumula os cargos ilegalmente. Próximo capítulo, muito importante, é o seguinte, aqui é da competência da aplicação de penalidade. Pode ser objeto de prova, sim. Por exemplo, qual que é a penalidade mais grave para o servidor ativo? É isso, a demissão. Gente, comigo, quem que nomeia? É o governador, é o GOV. Então, quem deve ter autonomia para demitir também é quem nomeia. Quem que é? O governador. Isso que vai tratar aqui para o julgamento e aplicação das penas previstas nessa lei, que são 6, advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria, são competentes, né? Ao mesmo tempo que eu falei para vocês que o governador ele tem a atribuição para a aplicação da pena de demissão, só ele pode fazer isso. Você já pensou se toda a portaria punitiva lá de advertência ele tivesse que assinar, ele ia só ficar, é só assinar o dia inteiro, não pode. Então é o seguinte, então a lei ele organizou quem é competente para tal. Então, primeira coisa, governador, somente demissão, tá? Segundo, delegado-geral de polícia, o DG, até a suspensão limitada a 90 dias. Então, até 90 dias. 90 dias é só ele que faz, né? 90 dias só o DG que pode aí implementar essa infração administrativa ao policial. 3. O corregedor-geral, os delegados, diretores, até a suspensão limitada a 60 dias. Corregedor-geral adjunto, até a suspensão limitada a 45 dias. 5. Delegados regionais e corregedores auxiliares, até a suspensão limitada a 30 dias. Delegado de polícia, até a suspensão limitada a 15 dias, né? E eu digo para vocês o seguinte, cara, demais, cara. É muita suspensão que tem, viu? Papo sério. É porque o regime é bruto. Você viu a quantidade? São 100 comportamentos regrados aí. Coisas pequenas, coisas grandes, comportamento para manter realmente a disciplina, a ordem na polícia, né? Na polícia é muito difícil o cara passar ileso aí seus 35 anos aí de polícia. Mas claro que tem sim, né? Vamos embora. É o seguinte.
Extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Prof, o que é isso? Eu li, professor, eu sei, eu aprendi, esse curso é maravilhoso. Eu cheguei atrasado ontem. Qual que é a pena? Advertência, portaria punitiva, claro, se eu for infrator primário. E aí? Aí o seguinte, cara. Para extinguir essa punibilidade sua, a administração pública tem que te aplicar a advertência em até 1 ano. Até em 1 ano. Tá? Até em 1 ano, o seu superior hierárquico é o cara que tem autoridade para aplicar a advertência e a repreensão até 1 ano. 1 ano, ó. Depois de 1 ano, zera. Vai ser extinto essa sua falta de hoje, né? Então, advertência, 1 ano. Cara, examinador adora números, cara. Advertência, 1 ano. Ó, falta sujeita a pena de repreensão, 18 meses. Então, advertência, 1 ano. Repreensão, 18 meses, né? Multa e suspensão, 2 anos. Falta sujeita a pena de demissão em 5 anos, né? De novo, advertência 1 ano, repreensão 18 meses, suspensão e multa 2 anos e demissão para 5 anos. Aí prescreve a sua punibilidade. Tá? PJC, MT, FUNCAB 2014, cargo de investigador e escrivão de polícia. As faltas sujeitas às penas de advertência e multa prescrevem em 1 ano. Vamos lá. Advertência, prazo para prescrição, 1 ano. Multa, prazo de prescrição, 18 meses, de acordo com a Lei Complementar 407. Ou seja, essa questão está o quê? Errada. Aí, viu? Cara, não tem jeito. O cara que estuda aqui conosco, aqui no Lá Concurso, ele acerta todas as questões. Essa parte do estatuto, o cara vai para a prova com um diferencial competitivo. O resto, a galera está lá atrás, você está lá na frente, pode ter certeza disso. PJC, MT, FUNCAB, cargo de investigador. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da falta sujeita à pena de repreensão em 18 meses. E aí? Aqui está falando o quê? Da prescrição, da extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, ela se ocorre através do Instituto da Prescrição. Recordando, advertência, qual que é o prazo? 1 ano. Repreensão, 18 meses. Multa e suspensão, 2 anos. Demissão, 5 anos. Ou seja, a questão está correta, porque ele falou aqui, ó, repreensão 18 meses e a extinção da punibilidade pela prescrição. São os 2 conceitos contidos nessa questão, ou seja, essa questão está absolutamente correta. Correta, 10, né? Parágrafo 1º, né? O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar. Vamos lá. Algumas coisas importantes aqui. Por que a prescrição é importante? Porque a prescrição ela vai extinguir a punibilidade. Nós vimos que nós temos aí 100 comportamentos previstos que podem ser punidos por infrações administrativas. Tá? Então, quando começa a contar? Do dia do fato. Professor, aquele exemplo, faltei hoje. Então, a partir de hoje, tem 1 ano. 1 ano. Tá? Se a administração pública nada o fizer, ele prescreveu, você está livre. Houve o quê? Houve o fenômeno da extinção da punibilidade. Tá, então tá aí. Passa, qual que é o prazo? A partir do dia. E aí, professor? É permitido a interrupção? Sim. Interrompe-se pela abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar. Ou seja, se a administração pública quiser abrir uma sindicância para apurar a sua falta, pode. Fazendo isso, o que acontece com o prazo? Ele se interrompe.
que é pela sobrestamento? É a paralisação dos autos, né? Que trata essa lei disciplinar complementar, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, principalmente lá na revisão, no título 13º dessa lei. Bacana? Então, isso quer dizer. Parágrafo 2º diz o seguinte: nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal. Olha aí, né? Então é o seguinte, se o cara cometeu uma infração administrativa e essa infração administrativa é um crime, os crimes têm um prazo previsto de prescrição. Então vai adotar-se-á o prazo da legislação penal, não o prazo aí do anterior que nós lemos, entendeu? Do anterior que nós lemos. Qual que é o prazo que nós lemos aqui? Advertência 1 ano, repreensão 18 meses, multa e suspensão 2 anos e o caso de demissão 5 anos. Bacana? Então, isso aí que nós estudamos aí, né? PJC, MT, FUNCAB 2014, cargo de investigador. O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato. Ok? O sobrestamento previsto na Lei Complementar 407 não interrompe o prazo de prescrição, que somente será interrompido pela abertura de sindicância ou instauração do processo administrativo previsto na lei. Ok, vamos lá. São duas coisas que está dizendo aqui o comando dessa questão. Primeira coisa, ó, o prazo de prescrição inicia com o dia do fato. Beleza. Então, no dia do fato. Isso aqui não tem dúvidas. Aí é o seguinte. Existem 3 hipóteses de interrupção do prazo. Primeira hipótese, ó, sindicância. Ok. Segunda hipótese, PAD. Bacana, está aqui. Terceira hipótese, sobrestamento. Sobrestamento. Só que o examinador colocou um bendito, maldito não. Esse não aqui invalidou a questão. Por que que invalidou a questão? Porque o sobrestamento, tá certo? É também uma das hipóteses que interrompem o prazo, tá? Interrompe o prazo da prescrição. Logo, essa alternativa ela está o quê? Errada. Essa alternativa está errada. Gente, esse capítulo aqui, cara, cai muito na prova a questão da aplicação das penas, viu? Então, o cara tem que saber esse sujeito aí com certeza. Com certeza. Bacana? Outra questão. PJC, MT, FUNCAB 2014, cargo de investigador e escrivão de polícia. Vem comigo. O prazo prescricional das faltas administrativas não se suspendem ou se interrompem. Está errado, né? Nós vimos aí o prazo prescricional, ele começa no dia, tá certo? E nós temos 3 hipóteses de suspensão, de interrupção do prazo. Qual que é? Nós temos aí sindicância, abertura de sindicância, instauração de PAD e sobrestamento previsto na 407. Logo, essa alternativa está errada. Aluno do LAC Concursos não erra uma questão dessa, mas nem a pau. Ok? 10, né? Próximo capítulo, capítulo da reabilitação. Professor, o que é esse tal de reabilitação? Muito simples. Você recebeu uma tal de advertência na sua vida, cara? Você não pode carregar essa advertência para o resto da sua vida. Tá? Você já foi punido, recebeu advertência, então o que acontece? A reabilitação é um prazo dado, é o seguinte, olha, você foi punido, bacana, você está em reabilitação. Se em determinado período você não cometer mais nada, você está reabilitado, você passa a ser infrator primário de novo. Olha aí. Será considerado reabilitado o policial punido disciplinarmente. Vamos lá. Ó, nós temos o quê? 6 penas, não é isso? Ó, advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão e cassação. Com a pena de advertência, você vai se reabilitar quando? Ó, 1 ano. Repreensão, 18 meses. Pena de multa, 2 anos. Pena de suspensão superior a 30 dias, 3 anos. Aí, tá? Professor, e o tal, professor? Tá?
E o tal, professor? Ah, peraí. E o tal da demissão? Cara, demissão não tem reabilitação, né? Demissão, você caiu fora. E cassação de aposentadoria? Também não, cara. Você caiu fora. Você está liberado por iniciativa privada aí, meu. Manda bala. Deixa eu ler de novo aqui o 3 e o 4, porque eu me confundi. 3. Com pena de multa e suspensão até 30 dias. Suspensão até 30 dias, 2 anos, né? Pena de suspensão superior a 30 dias, 3 anos. Então, nós temos aí 4 prazos de reabilitação. Você tem que saber esses 4 prazos, né? Vamos lá. Advertência, fala aí. Isso, 1 ano. Repreensão, 18 meses. Multa, 2 anos. Suspensão até 30 dias, 2 anos. Suspensão superior a 30 dias, 3 anos. É o prazo da reabilitação. Prazo da reabilitação. Exercício para a galera, PJC, MT, FUNCAB 2014, cargo de investigador e escrivão de polícia. Vem comigo. Para faltas sujeitas à pena de demissão, nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional é de 5 anos. Gente, aqui fala o quê? Da reabilitação, né? Olha só. As faltas sujeitas à pena de demissão, nos casos em que ocorrer a prática do crime, o prazo prescricional será de 5 anos. Gente, é o seguinte, aqui está falando de prescrição. Gente, se o cara incorrer na prática de crime, a prescrição não será de 5 anos. 5 anos é por crime praticado de demissão. O prazo do crime aqui será o prazo da lei penal. Então, lá de homicídio, se fala que é 20 anos, então o prazo prescricional administrativamente será de 20 anos, porque ele segue a lei penal. Segue a lei penal. Logo, a alternativa está errada. Essa alternativa está errada. Bacana? Vamos lá. Não sei por que caiu esse exercício aí de prescrição no meio de reabilitação. Tinha que estar lá atrás, né? Mas tudo bem, aqui tudo que vier a gente mata exercício, não tem problema nenhum. Na imposição de nova pena disciplinar, soma-se a esta o prazo restante a ser cumprido na pena anteriormente aplicada. Vamos lá, vamos lá. O cara fez uma advertência. Prazo de reabilitação, 1 ano. Tá? O que aconteceu? Ele recebeu uma repreensão. Tá? Ele cumpriu, faltando 10 meses. Então, você soma 10 meses aqui, mais 18, 28 meses para o cara ser reabilitado. Isso que está falando aqui o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A reabilitação ocorrerá automaticamente, olha que interessante, benefício, independentemente de requerimento do policial civil, decorrido o lapso de tempo necessário, expresso neste artigo, e caberá ao órgão de controle interno e de gestão de pessoas a atualização dos registros funcionais. Fechou. Último capítulo, né, que é o afastamento preventivo. Tá? O afastamento preventivo. Dependendo da conduta do servidor, da gravidade do seu dano, é muito importante afastá-lo. Afastá-lo. Por quê? Vai afastá-lo para preservar o procedimento administrativo, para não contaminar, para não ter informações privilegiadas, para não obstruir o trabalho da comissão, né? Do PAD, da comissão processante. O policial civil poderá ser afastado de suas funções fundamentalmente. Afasta, tem que ser fundamentalmente, né? Quando praticados proibições do 3º ou 4º grau, sem prejuízo do seu subsídio. Ou seja, para o afastamento preventivo, somente naquelas proibições do 3º e 4º graus. Ou seja, as mais graves, terceiras. Nós temos o quê? Na terceira, nós temos aí 7 hipóteses. Do 4º grau, nós temos 4 hipóteses. Detalhe, o afastamento preventivo é sem prejuízo do subsídio, ou seja, com salário. Com salário. Parágrafo 1º. Para a aplicação do afastamento preventivo, deverá ser observada a competência das autoridades do artigo 266 desta lei complementar, podendo haver a prorrogação desde que não exceda a 120 dias. O artigo 236 são aqueles que são autorizados a abrir o PAD. Quem abre o PAD pode conceder o afastamento. O prazo total até 120 dias, né? Parágrafo 2º. Durante o afastamento,
Poderá o policial civil ser avaliado por médico psiquiatra ou psicólogo clínico quando necessário. Parágrafo 3º. Nos casos de correição extraordinária, quando em fatos tipificados em tese, nas proibições de 4º grau, o policial civil investigado poderá ser afastado pelo período de até 30 dias, mediante despacho fundamentado. E, finalmente, parágrafo 4º, no período de afastamento, o policial civil deverá manter, junto à Corregedoria Geral, o endereço atualizado onde possa ser encontrado sob pena de revelia, né? Muito importante isso aqui. Pô, terminamos, né, cara? Cara, eu vou falar para você, quando a aula é boa, quando a aula é top, né, a gente passa, a gente nem vê, né? A gente viu um capítulo aí cheio de detalhes que são das penalidades, e tranquilo, fluiu, isso que é importante, bacana? Vamos lá, quero falar um pouquinho do seu sucesso aí, sua aprovação no concurso. Sucesso, eu não sei o que é isso, o que isso significa. Eu sou feliz. A definição de sucesso varia de pessoa para pessoa. Para mim, sucesso é paz interior, né? Não é anterior, é interior, não anterior. Paz interior. Denzel Washington, ator, né? Sou fã desse cara, né? Então, cara, sucesso é isso, cara, né? Depende de cada pessoa, né? Cada pessoa, né? Então, cada pessoa avalia, é muito subjetivo, né? E para ele, um cara aí super vitorioso, um cara sucesso, o cara o quê? É paz interior, né? E eu digo uma coisa para vocês, nós precisamos de muito pouco para viver, cara. Nós que complicamos a nossa vida. Tá? Forte abraço, fique com Deus. Fui, tchau. Clique like.